Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Queira tomar seu assento, por gentileza. Quero convidá-los também a uma leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, ele não estava vivendo os dias tempestuosos que ele relata no versículo 17. Todavia, o profeta Abacuque, ele é um homem conciso de que esses dias tempestuosos poderiam acarretar, ameaçar, acontecer em sua vida. O mundo do profeta Abacuque, em seu progresso ou no que tange ao desenvolvimento da época, dependia inteiramente da agricultura e da pecuária. A má notícia a ser dada naquela época para aquele povo era a notícia de que o ano seria de escassez. Pensemos, irmãos, qual é o agricultor que plantou e não colheu, que tem motivos para dar gargalhada, que tem motivos para sorrir, que tem motivos para se alegrar? Porque nós, seres humanos, dependemos literalmente de conquistas e realizações para sorrir, para festejar, para dar um testemunho, o que é, amados irmãos, normal, natural de todo ser humano. Consequentemente, quando o agricultor planta e não colhe, fatalmente o sentimento que ele tem é de preocupação, de desespero, enfim, de angústia. Por quê? Porque os dias posteriores para quem planta e não colhe serão de extrema necessidade. Mas Abacuque se agiganta aqui no versículo 18 e assume uma postura que eu penso que para nós hoje é uma postura pedagógica a ser imitada. Porque Abacuque disse: quando todas estas coisas de ruim acontecerem a minha vida, nesse dia eu vou louvar ao Senhor, nesse dia eu vou exultar no santo nome do Senhor, nesse dia eu vou me alegrar em Deus. O que Abacuque está dizendo? Que ele não depende de conquistas e realizações para adorar a Deus. O que Abacuque está dizendo? Que ele adora a Deus primeiro por quem Deus é, independente daquilo que ele pode fazer. Jeová, versículo 19, o Senhor é a minha força, fará os meus pés como os da cerva e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, todo mamífero tem um predador natural. E eu andei pesquisando sobre o cervo e percebi que em tempos de inverno, quando o pasto está ali bem posto nas colinas, nas montanhas, quanto mais o cervo come, ele fica saltitando de alegria. Mas não é essa a única razão pela qual Abacuque espera que Deus faça os seus pés como os do cervo. Eu acredito que é pela segunda razão. E a segunda razão é que o mamífero, o cervo, tem como predador natural os felinos. E em sua maioria os leopardos. Não tem como um cervo disputar em velocidade numa reta com um leopardo, porque o leopardo chega a atingir a velocidade de 120 km por hora. À medida em que ele baixa mais a cabeça, mais veloz ele fica. O cervo, fugindo de um leopardo, ele fica zigue-zagueando numa reta, mas correndo de pescoço erguido. Porque se você estudar também, você vai perceber, ele nunca corre, o cervo não corre de cabeça baixa, ele corre de cabeça erguida, porque ele está procurando uma montanha. Porque a estratégia de defesa dele aí é na montanha. O felino não consegue alcançá-lo subindo a ladeira.
A velocidade do cervo não é, amados irmãos, maior na reta, é subindo a montanha. O que Abacuque está dizendo? Subindo a montanha, nenhum predador natural vai me alcançar, porque Deus vai me fazer mais veloz do que ele. Porque amanhã Deus vai mudar a minha história. Sabe como fica? Em tempo de crise eu sobreviverei adorando, porque amanhã Deus vai mudar a minha história. E só pode entender isso quem acredita em milagre, quem acredita que se a crise lhe mandar chorar, está na hora de sorrir, que se a crise lhe mandar parar, está na hora de correr, que se a crise lhe mandar blasfemar, está na hora de adorar. Aleluia. Então eu lhe convido a assumir outra postura nessa noite. Eu lhe convido a sorrir, você que não sorriu ainda. Eu lhe convido a se desprender de tudo na presença de Deus, porque hoje pode ser o dia do milagre de Deus para a tua vida. Pela crise ou pela luta, nós temos razões para nos deprimir e desistir. Somos fracos, somos falhos. Mas quem entende que Deus pode tudo, que é poderoso, permitam-me a expressão, não dança conforme a música. Porque Abacuque está dizendo, eu quando tiver razões para desistir, vou continuar, porque amanhã Deus vai fazer. Do ponto de vista da lógica, existe problema que não tem solução. Do ponto de vista da lógica, existem situações de dificuldades que são irreversíveis. No entanto, para a fé é diferente, porque a fé não vê problema que Deus não possa resolver, não vê doença que Deus não possa curar, não vê porta que Deus não pode abrir, não vê tristeza que Ele não pode expulsar. E eu lhe pergunto nessa noite, com que você vai ficar? Com a esperança do milagre ou com o fato do problema? Lhe convido a ficar na esperança do milagre, porque pode ser hoje o dia em que Deus mudará a tua vida, a tua história. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos. E os discípulos disseram a Tomé, ele vive. Tomé disse, mas eu não creio. Por quê? Porque o fato é que eu vi morrer. E o fato fala mais alto do que a esperança. Para Tomé era assim. Eu vi ele morrer, vi ser sepultado. Enfim, se eu não tocar nos cravos, no local dos cravos, se eu não tocar onde a lança transpassou, eu não creio. 8 dias depois, Jesus apareceu e disse assim, Tomé, apalpa, aperta. Olha o tom crítico de Cristo com relação a Tomé. Porque você está vendo, é que está acreditando. Bem-aventurada será a Assembleia de Deus de Joinville, que não viu, mas que acreditou. Além do mais, nós não estávamos lá, mas tem uma pessoa que estava lá naquele dia que está aqui hoje. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer. Este convencerá o homem do pecado, do juízo, da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Princípio jurídico, os fins não justificam os meios, e contra fatos não há argumento. Fato, Jesus veio ao mundo. Fato, morreu para nos salvar. Fato, ressuscitou. Fato, vem buscar a igreja. E a fé nessa história linda de salvação foi o suficiente para fazer você levantar a mão agora e dizer, sou salvo, mesmo não tendo visto. Essa mesma atitude que hoje levará você pela fé a acreditar em um milagre. Você vai sair daqui hoje um gigante na fé. Louvado seja Deus, você vai sair daqui hoje acreditando contra tudo ou contra todos. Não vai acabar, não vai terminar, pois a postura de quem acredita é de que não desiste em tempo nenhum, por problema nenhum. De repente Jessé mandou Davi observar o que se passava no arraial, na guerra. Davi chegou com presentes para o rei, alimento para os irmãos e com a tarefa de observar a guerra. Mas que guerra? Não aconteceu confronto ainda. E por que não aconteceu? Porque do lado de Israel faltou alguém que tinha fé. E disse assim, quem pensa ser esse incircunciso? Olha a diferença. Todos viram um gigante, só Davi viu um incircunciso. Etimologicamente falando, incircunciso naquela época tinha a conotatividade de dizer fraco e desprezível. Deixa eu repetir, todos viam um gigante, Davi viu um incircunciso, mas Davi viu além daquilo que ele poderia ver, viu. Davi não viu com a verdade, viu além da verdade. Eu não estou dizendo que você pela fé tem que enganar a si mesmo, eu estou dizendo que você tem que ver pela verdade e além da verdade. Pode até ser taxado como louco, mas se alguém disser você está louco, aleluia, veja isso como um sinal de Deus. Veja isso como um sinal de Deus, porque quando as pessoas disserem está louco, Deus está somando com você para esse milagre. Como eu gosto de Davi, pastor Natanael, porque essa redundância adora a Deus. Quando ele fala sempre que vinha um leão e um urso,
ele não se preocupou em dar o relatório dos milagres que ele já tinha vivido. Foi mais de um leão, foi mais de um urso, mas não interessa quantos foi, Deus e eu sabemos. Aprendamos, depois que o milagre acontecer, que Deus seja sempre exaltado em tua vida e que o relatório seja sempre para a honra e glória do nome dele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu o filisteu na testa. Depressão erra, ansiedade erra, influência de torcida organizada erra, fé não erra, fé acerta. O tiro foi bem na testa. Segundo detalhe, a pedra encravou-se-lhe na testa. Por quê? Porque Deus não tem um milagre para lhe dar que você não possa provar. O milagre que Deus tem para a sua vida tem que ter documento assinado. A pedra ficou cravada para Davi dizer: foi eu quem atirou. E o milagre que Deus tem para você hoje é um milagre com documento também. Está aqui a papelada, aleluia, está aqui o laudo que ia morrer, está aqui o laudo que eu estou vivo. O mesmo juiz que disse que a causa era perdida, você vai recorrer e o mesmo juiz vai dar causa favorável. Receba de Deus aí, meu amado e querido irmão. Deus não tem um milagre que você não possa provar. O milagre que Deus tem documento. Para deixar bem claro uma coisa, que somos nós quem acreditamos, mas é sempre Deus quem opera o milagre. O golpe menor é o de Davi, o nosso. O golpe maior é o de Deus. Parece que eu vejo a mão de Deus batendo na nuca dele e ele tendo que cair com o rosto em terra. Sejamos como Marta e Maria, que ousaram em tirar a pedra do sepulcro. Sejamos como Davi, que joga pedra em gigante. Sejamos como Paulo e Silas, que todas as razões diziam que tudo estava acabado, mas mesmo assim eles resolveram orar e adorar. E isso é ousar em fé. E isso é acreditar pela fé. Fique em pé que eu quero orar por você. Receba fé para ver o milagre acontecer em sua vida. Você que quer receber uma oração, você que acredita que hoje Deus pode mudar a sua história, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Seja qual for o problema, seja em que esfera for, em que aspecto for, Deus pode, Deus pode. Milagre não ficou apenas para as páginas da Bíblia, milagre ficou para os nossos dias.